Olá pessoal que se liga na mídia esportiva, estamos aqui para mais um conteúdo no canal do Fábio Fidelix. Como você viu na capa do vídeo, temos dois assuntos. Vou falar aqui do narrador esportivo Fernando Nardini, que vai transmitir o jogo Internacional e Corinthians no Prime Video no próximo final de semana, jogo da Copa do Brasil. E também vou falar ainda sobre Copa do Brasil em termos de direitos de transmissão, porque a CBF convidou a Record, exatamente, a Record TV, para participar, né? Para fazer aí uma oferta, digamos assim, para ter um pacote de jogos da Copa do Brasil. Será que isso vai rolar? Será que a Record tem interesse em transmitir a competição? Olha, se você gosta desses assuntos, se interessa por mídia esportiva, eu peço a sua colaboração, você não paga nada, faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e se gostar deste vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado pela audiência, você de todo o Brasil, e a gente começa falando então do Fernando Nardini, que fez sucesso durante a Copa do Mundo, transmitindo partidas importantes do Mundial 2026, pela Cazé TV no YouTube, ele que veio da ESPN. Aliás, acompanho o Fernando Nardini desde que ele era repórter, né? Da Record, da Band, de outras emissoras. E o Nardini, ele se desenvolveu muito, evoluiu bastante como narrador esportivo e, sem dúvida alguma, foi um dos grandes destaques desta Copa do Mundo na narração dos jogos. E o Fernando Nardini, vejam só, né? Ele vai transmitir pelo Prime Video no próximo domingo, jogo de ida das oitavas de final, Internacional e Corinthians. Essa partida vai ter exclusividade na Amazon Prime Video. O Nardini continua sendo contratado da Cazé TV. Essa informação é do jornalista Flávio Rico. Portanto, o Nardini não vai deixar a Cazé TV, né? Muita gente pode estar pensando isso, né? Ou será que ele saiu da Cazé? Vai ser narrador do Prime Video? Porque, como eu trouxe no vídeo de ontem, né? A Amazon está procurando um narrador, né? Depois que perdeu primeiro o Cléber Machado para a Record, depois o Galvão Bueno, né? Teve todos aqueles problemas com o Prime Video, e também o Rômulo Mendonça, né? Que acabou sendo desligado da emissora após aquela polêmica, aquele vídeo que ele gravou lá, ironizando a Alana Ambrosio, foi demitido, né, do Prime Video. Então, são apenas 3 narradores nesse momento ali no canal, e também tem jogos da NBA. Então, a coisa está complicada. O Prime Video precisa realmente de profissionais, e o Nardini vai ser, digamos assim, emprestado nesse jogo. Ainda não há informação se ele vai narrar o jogo da volta. Talvez sim, né, o jogo de quinta-feira, porque nesse domingo é mando do Internacional contra o Corinthians, e já na próxima quinta-feira, né? Já na próxima quinta-feira, depois desse jogo do domingo, nós teremos a volta, né? O Corinthians recebe o Internacional. Aí não sei se o Nardini também vai narrar esse jogo. O fato é que, a qualquer momento, o Prime Video vai, em definitivo, né, anunciar aí, de forma oficial, né, o seu novo titular de futebol, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Agora, muito legal, né? O Nardini, tenho certeza que vai mandar muito bem na transmissão dessa partida, mas o Flávio Rico está colocando aí que o relacionamento do Prime Video, da Amazon Prime Video com a Cazé TV é muito bom, né? Então, devido a isso, não houve nenhum problema, não teve nenhum empecilho, a Cazé liberou normalmente, o Nardini vai lá fazer o seu trabalho, esse jogo de domingo, talvez também a partida de quinta-feira ou não, mas o fato é que ele volta aí. Ele teve uns dias de folga, né? Assim que ele terminou a sua participação na Copa do Mundo pela Cazé TV, ele teve ali um pequeno período de descanso, mas já está de volta, então, nesse domingo, às 7h30 da noite, transmissão exclusiva do Prime Video. Queria saber a sua opinião, se você acha legal, gostou, né, dessa contratação aí pontual, digamos assim, provisória, né, essa liberação da Cazé para o Nardini narrar pelo Prime Video, e seria um grande nome, né, para ser fixo ali do Prime Video, mas como ele é contratado da Live Mode, acho um pouco complicado, pelo menos neste momento, né, que ele seja efetivado como um narrador da Amazon Prime Video. Outro assunto é a Copa do Brasil, porque o F5, né, da Folha, o jornalista Gabriel Wacker, ele publicou uma informação de que a CBF convidou a Record, né, para participar, porque nesse momento nós temos aí as negociações, né, para o próximo ciclo de transmissões esportivas da Copa do Brasil. O ciclo termina, né, esse atual ciclo termina nesse ano de 2026. Nós temos o Grupo Globo, né, transmitindo, e também a Amazon Prime Video. Pelas informações do F5, a CBF ela arrecada, com esse ciclo atual, aproximadamente 700 milhões de reais, mas o objetivo, né,
da CBF arrecadar aí 1 bilhão ou mais, né? Mais de 1 bilhão de reais com os direitos de transmissão. Então algumas emissoras já foram convidadas, porque a CBF ela faz assim, né? Ela convida a Globo, vem para cá, a Record, a Cazé TV não foi convidada, né? Você ficou sabendo disso aqui no canal. A CBF não procurou a Cazé TV, pelo menos até agora. Parece que tem um problema, uma rusga ali, né, da Cazé TV, da Live Mode, né, com a CBF, por causa da FFU, né, da questão da liga. A Live Mode, ela digamos assim, a agência, né, ela representa essa liga aí, uma das ligas, né, que nós temos hoje no futebol brasileiro. Então, me parece ter um problema lá com a CBF. Então, a Cazé não foi convidada para participar dessas negociações da Copa do Brasil. Agora, o que acontece com relação à Record? A Record ainda não sabe se vai ou não fazer uma proposta. Ela recebeu o convite, né? Recebeu ali uma sinalização, né, da CBF, mas ela ainda não decidiu se vai ou não fazer uma proposta. Por quê? Vamos voltar para a Copa do Mundo. A Record teve a possibilidade de transmitir os jogos desse Mundial 2026, mas ela não se interessou. Por quê? Porque teria que compartilhar os mesmos jogos da Globo. No caso da seleção brasileira, até tudo bem, a Record aceitaria. Mas ela queria ter alguns jogos diferentes, né, dos jogos da Globo. Então a Record acabou desistindo de transmitir a Copa do Mundo. Foi até ruim para o Cléber Machado, né, que poderia narrar os jogos da Copa pela Record. E o SBT e a EN Sports aceitaram, né, essa proposta, né, esse sublicenciamento junto à Live Mode. Só que o pacote de 32 jogos do SBT e da EN Sports, né, o Galvão é sócio da EN Sports, esse pacote, ele tinha os mesmos jogos, né, esses 32 jogos são do mesmo pacote da Globo, ou seja, os jogos que o SBT e a EN Sports transmitiram na Copa do Mundo são jogos que a Globo também transmitiu. E a Record achou que isso não seria interessante. E eu imagino, né? Que a Record pense da mesma forma com relação à Copa do Brasil. Ela quer saber que pacotes, né, ela vai transmitir. Serão os mesmos jogos da Globo? Para a Record eu tenho a impressão que não vai interessar. Porque todo mundo sabe, né, gente? Se você transmite o mesmo jogo da Rede Globo, você vai perder na audiência, vai perder no Ibope. É assim desde os anos 70. O SBT quis, o Galvão Bueno também estava ali animado, né, querendo bater recordes importantes, né, de transmissão, como narrador de seleção brasileira, né, narrou em mais de 100 gols, conseguiu bater esse recorde aí transmitindo os jogos pelo SBT e EN Sports. Mas o fato é que o SBT topou, SBT e EN Sports toparam, né, transmitir os mesmos jogos da Globo. Já a Record me parece que não tem esse interesse. E também a questão comercial, né, se é viável comercialmente a Record transmitir jogos da Copa do Brasil, né? Como seriam esses pacotes? Porque nas primeiras fases da Copa do Brasil, vamos falar que é verdade, né, gente? Com todo respeito, a gente tem jogos ali, parece Copa São Paulo de futebol júnior, né? Aquele monte de equipes, equipes que não têm muita expressão e que com certeza não vão trazer muita audiência, né, para uma emissora de TV aberta, no caso da Record, né? Então não é interessante, às vezes, mesmo tendo um time grande, mas contra um time que não tem expressão, um time desconhecido, um time muito fraco, talvez não seja legal para a Record transmitir, né? Agora, claro, é por isso que a Globo entra nas oitavas de final transmitindo, porque aí você começa a ter menos o filé, né? Começa a ter realmente ali os principais jogos da competição. Então, vamos ver. Dependendo do pacote, dependendo das questões comerciais, a Record pode ou não fazer uma proposta para tentar aí os direitos de transmissão da Copa do Brasil. Mas a gente já sabe, né, que a Record não tem interesse em compartilhar ali jogos com a Globo, os mesmos jogos da Globo, porque você vai perder, né? E normalmente a diferença é muito grande, a gente viu na Copa do Mundo, por mais que o SBT tenha ficado animado, tenha faturado comercialmente, né? Não sei nem se teve prejuízo, talvez não, acho que nem teve prejuízo com a Copa do Mundo, ali meio que empatou, teve algum lucro, mas Galvão Bueno, né, narrando, que queira ou não queira, é uma grande atração, né? As pessoas têm um público muito grande, né, que gosta de acompanhar as transmissões do Galvão, principalmente em jogos da seleção brasileira, mas é aquele negócio, né? Na hora de você observar os números, você vê que a Globo tem uma audiência muito maior, e aí não é por causa de narrador, é por causa da Globo, né, cara? Não importa o narrador da Globo, tem gente que só acompanha futebol no Plim Plim, é assim que as coisas funcionam no Brasil, né? Se fosse diferente, o Galvão teria mais audiência, né? Tudo que o Galvão, imagina a audiência que o Galvão já teve na Globo, né, quando era narrador lá.
Você vê no SBT, já não consegue. É assim, todos os profissionais que deixam a Globo dificilmente vão ter mais audiência do que a emissora carioca, a não ser que você tenha algum jogo exclusivo. E olha lá, né? Olha lá, que mesmo com exclusividade é difícil bater a Rede Globo. E aqui eu não tô puxando sardinha para lado nenhum, né? Tô puxando o saco, eu tô falando da realidade, são os números, né? Uma hora as pessoas falam que eu tô elogiando a Globo demais, outra hora falam que eu tô criticando. Não, eu falo a verdade, eu falo aquilo que eu penso e os números estão aí para mostrar, né? Em breve nós teremos já o resultado de quem vai ficar com os pacotes de transmissões da Copa do Brasil para o próximo ciclo, que já começa em 2027. Manda aí seu comentário, um grande abraço para você de todo o Brasil, faça sua inscrição, ative o sininho, deixe seu like e a gente sempre volta aqui no canal do Fábio Fidelix falando sobre os assuntos da mídia esportiva. Tchau!